A gente está começando mais uma Sala Senac no BDA, essa série de 5 episódios de podcast que visa ser um esquenta para o 15º Prêmio Brasileiro de Design. O tema desse episódio é Design e Criação de Experiências Inclusivas, Acessíveis e Representativas. E para tomar um café comigo e discutir sobre isso, eu tenho meus convidados, Janaína Bernardino, ela que é especialista em design inclusivo, cofundadora da Siloé, docente de MBA de Design, jurada dos prêmios Design for a Better World e Prêmio Brasileiro de Design, e o Jorgson Smith Jr., designer, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e sócio da Estação Q. Para a gente começar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de 1,80 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, eu uso barba, estou usando um óculos e estou usando uma camisa xadrez aí de azul com bege. A gente está num estúdio hoje. Nesse estúdio a gente tem uma prateleira de fundo com alguns adereços de cena, alguns livros da editora Senac, alguns luminosos. E convido meus convidados agora para se audiodescreverem também. Podemos conversar com você, Jana? Sim, sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, eu tenho 1,65 m, eu tô com uma blusa preta de lã, tô aqui sentada junto com o meu cafezinho e vamos conversar. Jorgson? Oi, eu sou o Jorgson, sou um homem branco, mais ou menos 1,75 m, tenho cabelos e barba preto, meio grisalho já, né? Na verdade, estou usando uma jaqueta de couro vinho. E eu queria agradecer já pelo convite e contribuir para o nosso bate-papo aqui hoje. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, muito bem. Jana, queria começar pedindo para você contar um pouco. No BDA do ano passado, você foi homenageada. Conta um pouco para a gente como foi isso. Sim. Fui surpreendida, né, com o convite de participar não só da premiação, mas de fazer parte dos homenageados do ano, representando ali também um espaço, né, que pessoas diferentes, então pessoas com deficiência ainda não tinham subido naquele palco. Me senti bem feliz de ser a primeira. Sou uma designer há mais de 25 anos e eu perdi a visão há 5 anos atrás, então o mundo visual ainda é bem presente ainda para mim, e estar naquele prêmio me deu um pouquinho de espaço ali para falar em nome deles também, de ter mais pessoas com deficiência fazendo parte dessa carreira que é tão linda. E eu escolhi não desistir dela, né? Então, a gente perde a visão, perde algum dos sentidos, mas o design está ali, ele ainda pode existir. E é sobre isso até que a gente vai falar, né? Como incluir pessoas diferentes, mesmo que o design ainda esteja no seu formato tradicional, bidimensional, e como é que a gente explora tudo isso. Então foi uma honra para mim participar desse prêmio. Cara, é muito interessante a sua trajetória e eu acho que reforça muito. O Jorgson tá em sala de aula hoje e ele pode falar sobre isso. A dificuldade que a gente tem de falar para as pessoas que o designer, ele não é só essa pessoa que cria imagens, que, né, vai fazer um layout, vai fazer uma arte bonita, assim. Então, acho que é muito representativo para a gente, você sendo uma pessoa cega, continuar sendo uma designer e, enfim, ser jurada, estar junto com a gente. É muito bacana, assim, muito, muito legal. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada. E obrigado por sua trajetória, obrigado por você não ter desistido do design, né? Sim. Jorgson, 20... Quantos anos de sala de aula já? 25. 25 anos de sala de aula. Então, acho que a gente pode começar contigo. A minha primeira pergunta, assim, acho que ainda no meio do design... É complexo de explicar o que é uma experiência. Conta pra gente, como se fosse para os seus alunos. Então, a experiência é uma mudança, né, de paradigmas. Na verdade, o que a gente tem no mundo das marcas, produtos e serviços, desde a Revolução Industrial, era a questão da necessidade. A necessidade do ser humano, nos mais variados campos. Essa necessidade vira desejo, em certo momento, e esse desejo vira uma experiência. Então, por um complexo aí de mudanças tecnológicas, sociais, culturais, o que era necessidade vira uma experiência. Então, as marcas, produtos e serviços, num mundo hiperglobalizado, hipercompetitivo, né, com diversas
diversos espaços, tanto para o consumo quanto para a produção de cultura, de conteúdos, transformou isso, né? Essa nossa relação com os bens, com os serviços, com os produtos, enfim. Então, o que a gente chama de experiência hoje é um conceito que começa a nascer no final do século passado, né? E isso vai rearranjar, então, o design, como um campo com interface entre várias áreas, e vai transformar, então, os métodos de produção e como orientar a sua criação para um determinado fim. Então, esse complexo de coisas que está acontecendo, e continuam acontecendo, né? Só pegar e ter o Airbnb lançou o botão experiência, né? Então, você vê a transformação. O Airbnb, que era um serviço ali de hotelaria, né? Agora adiciona o serviço de experiência. Então, até como está no comercial deles, né? Você pode ir a Paris, visitar Notre Dame e, com esse botão de experiência, contratar uma pessoa que participou da restauração. Então, veja, o que era uma simples viagem se torna um conjunto de fatores, né, que a gente chama de experiência. Isso não vale só para serviços, isso vale para produto e, inclusive, como raciocínio estratégico para as marcas, né? Legal. Giana, nesse contexto de experiência, o digital hoje, né, acho que nada do que a gente faz mais não tem uma ponta digital. Você acha que os produtos digitais, fazendo parte da experiência, tornam essa experiência mais inclusiva, ou você acha que não? Poderia, né? Mas hoje ainda a gente tem pedidos fragmentados dentro da jornada do produto. Então, uma parte cai no marketing, outra vai cair com o UX para produzir tela e aplicativo, a outra está com o CX fazendo atendimento, e essas pontas não estão se conversando como poderiam, né? Para criar essa experiência. Então, por exemplo, eu como uma pessoa cega, às vezes o site tá bom, mas aí o meio de pagamento não tá. Então, eu preciso de uma central de atendimento, que não está acessível porque o chat não aceita áudio. Aí eu tenho que ficar digitando milhões de coisinhas. E aí, de qualquer forma, como agora é digital, né? Hora você está no digital, hora você está no físico. Beleza, então vou escolher pegar na loja. Quando eu chego na loja, a loja não é acessível. O cadeirante não entra, não tem rampa, não tem nada com braille, não tem nada tátil. Então, essa experiência ela não foi desenhada em conjunto. Ela foi feita por pessoas individuais, né? Grupos de trabalho. E essa experiência não tem esse botão para unificar. Então, às vezes, a gente até vê prêmios, né? Grupos, marcas ganhando um prêmio. Fez um produto acessível, mas vai ver só o site. Todo o resto não está. Então, a gente ainda não tem essa conversa unificada e, principalmente, a gente não chama esse público diferente para a conversa. Então, a gente vê aí a pirâmide invertendo, né? Não é só a pessoa com deficiência. A pirâmide está invertendo, a gente vai ter mais pessoas 60 mais do que os mais jovens. E aí a gente pega a experiência dos nossos pais. Minha mãe não consegue fazer a experiência completa porque é super difícil. Ela precisa de ajuda. Então, a gente não está desenhando experiência para o consumidor. A gente ainda está focado nessa experiência da rentabilidade. O que ainda é cobrado, a gente tem o NPS, mas ele ainda é visto como uma numeração que vai somar com o ranking total, mais vendas, que vai falar se aquele produto digital está bom ou ruim. Mas não exatamente se essa experiência está completa. Então, eu ainda vejo muita oportunidade para criar coisas conectadas com uma experiência de verdade. Nossa, e é muito real isso na prática, né? A gente vê muito o aplicativo que era para a gente está no prédio que a gente foi acessar com um aplicativo de um QR Code, mas aí não tinha autorização, venceu o tempo e aí a gente ficou lá na porta do prédio esperando o QR Code para poder subir, assim. Então, isso que você diz de ser quebrado, né? Parece que está fechado em casinhas e as casinhas não conversam pensando na linha do usuário. Eu acho isso muito real, assim, e a gente vive isso muito na pele. E me preocupa um pouco, né? Agora a gente está trazendo a IA para a história. Então, além do CX,
UX, do design da interface, a gente tem uma pessoa aí dentro desse grupo pensando, né, usuário versus IA, IA versus usuário, IA versus IA, assim, né? Como é que vocês veem isso? Um pouquinho antes, eu queria comentar, contribuir um pouco aqui do que a Jana falou, que eu acho importante, que essa questão da adaptação. A gente tem que parar com projetos que adaptam coisas para acessibilidade. O pensamento projetual ele deve iniciar desde o seu começo, já com esse objetivo, né? De criar experiências consolidadas para todos os públicos. Então, essa questão da adaptação já foi. Isso é um raciocínio projetual que é do começo, talvez, desse século. Né? Se a gente pensar que a WCAG foi de 1999, então a gente já tem um belo espaço percorrido, estou falando aí, obviamente, num recorte de interface, de código cromático, tamanho de fonte. Né? Tem um universo além disso. Mas, corroborando um pouco o que a Jana falou e chamando a atenção para esse ponto, chega de adaptação. Vamos projetar para um fim que seja esse fim total da inclusão das pessoas, tanto das suas características físicas, quanto dos seus modelos cognitivos também. Né? A gente está no ensino há bastante tempo. E diferentes etnias também. Não, né? Poxa. Porque a gente tem o chamado design universal revisitado, né? Então, realmente... eu acho que, na real, eu até ia falar isso. Você falou de universal, eu fiquei pensando... Chega de falar design universal, não existe design universal. Vocês concordam comigo? Eu tô não louco. existe. Não existe design universal. Né? No momento que um designer vai lá e cria um pictograma ou cria um elemento visual que tem que ter um mecanismo de interpretação, né? Você está criando uma metáfora e justamente essa metáfora supera, por exemplo, a barreira da linguagem. Então, o design sempre, do ponto de vista da comunicação visual, né, nesse segmento, sempre se projetou para isso, da superação da língua natural para que a gente consiga acessar sistemas, lidar com as coisas. Sim. Então, não. Mas essa universalidade está cada dia mais requisitada nos projetos, justamente pela globalização também, né? Pelo trânsito entre culturas, entre etnias, entre públicos das mais variadas idades. Então, realmente, o que a gente tem que pensar é que chega de adaptar e vamos partir para um fim... né? Tinha que estar no briefing, né? Sim. Antes de falar de IA, gostei do que você trouxe. Obrigado por você ter complementado. Eu acho que sim, faz total sentido. E eu queria ver como é que vocês, profissionais da área, como é que vocês veem isso? A Jana já falou, né? Ninguém chamou as pessoas para conversarem, para estarem juntos. Então, não tem representatividade nos grupos. Acho que esse é um ponto. O que mais que a gente precisa fazer, além de trazer essas pessoas para conversarem? Assim, até pensando em termos de... testar, prototipar, né? De ter algo que seja de fato inclusivo. O que mais falta? Aí é um pouco de ética na história, né? A gente fala muito de greenwashing, que é quando você cria um produto fake sustentável, né? É do papel sustentável, mas ele é mais caro do que o branco e o processo de limpeza daquele papel agride mais a natureza do que ele em si. Então... Ou campanhas que falam, a gente plantou não sei quantas mudas de plantas em tal lugar, mas não cuidou depois, é só para um marketing, só para o momento publicidade. Então, esse é o greenwashing. O social washing é a mesma coisa. Então, eu falo que é inclusivo, mas na página 2 não é. Então, eu posso contratar um plugin, uma coisa mais fácil, e colocar ali no site só para ganhar um selinho de que ele está acessível, e na prática não. Ele não entrou de forma projetual. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma das legislações mais robustas. A gente já tem na lei, a gente já tem uma ABNT, tanto para aplicativo quanto para site. A gente já tem muitos profissionais para teste que sabem como fazer, mas na lei, no artigo 16 da Lei Brasileira de Inclusão, não tem o parágrafo seguinte, que é: se você não fizer sites e aplicativos acessíveis, multa de
Não tem. Então, quando hoje uma empresa é penalizada por isso, ela recorre e fala, mas não estava falando nada. E isso acaba em pizza, né? Male, um consumidor vai, de fato, chegar ao final, reclamar, ir no Ministério Público, abrir uma reclamação oficial, porque é tão desgastante para demorar 6 meses e nada ter acontecido, ou mais. Diferente nos Estados Unidos, na Europa, onde as leis foram atualizadas e sim, tem multa, né? Então, assim, eu quis comprar o show da Beyoncé, não estava acessível. Ela processou a Beyoncé e ganhou. Então, assim, aqui, se eu processar alguém que eu não consegui comprar, a passagem aérea, o show, o teatro, o cinema, azar para mim. Então, eu vou ter o desgaste e não vou ter aquilo que me foi prometido. Então, hoje ainda é um pouquinho falta de ética e esse social washing. Eu crio uma falsa experiência de inclusão, mas, né, dando um passinho a mais, né? Eu crio uma coleção de roupas inclusivas, mas eu não criei lugares para provadores inclusivos. Então, não teve. Não, eu acho que a Jana falou a palavra, que é uma palavra que a gente precisa resgatar na sociedade de modo geral, né? Pensando até um pouco mais, que é a ética. Então, o que começa lá atrás, no século passado, como um movimento social pedindo inclusão dos trabalhadores americanos com deficiência, né? Uhum. Que vai se tornando, por meio da força popular, legislação, a gente chegou no momento que as coisas já têm um arcabouço legal, mas, para além do legal, a gente tem que pensar na questão ética. Então, a gente precisa resgatar esse conceito, não só nos projetos de design, mas como sociedade mesmo, né? Uhum. E quando a gente então tem esse norte da ética como uma bússola, né, que nos orienta, as coisas ficam mais fáceis, as coisas saem. E o outro ponto é essa questão da infraestrutura que a Jana colocou, né? Então, roupa inclusiva, só que o espaço não é inclusivo. Então, assim, dentro dessa questão da acessibilidade, o propósito final é a inclusão social. Ponto. E nisso, o que sustenta? Então, a própria acessibilidade. Então, pensar em modos pensar em modos das pessoas com qualquer característica se sintam bem, consigam executar e ter a sua ação feita ali. A infraestrutura, então, garantir que sistemas, códigos, espaços também estejam com essa orientação, né? E as tecnologias assistivas para colaborar com isso. Mas o propósito final é a inclusão social, né? Sim. E aí passa por outros desafios que eu falo das pessoas diferentes, né? A gente vê um Band-Aid ter a cor de pele negra 100 anos depois da marca acontecer. É muito atrasado isso, né? Então, quando eu tenho um colega que tem uma marca, que acho que chama Da Minha Cor, que ele criou toucas de natação para cabelo volumoso. Aí você fala, nossa, claro, as pessoas também querem nadar, só que elas tinham que raspar a cabeça porque não tinha touca que coubesse o cabelo delas. Você fala, sério? Aham, né? Parece uma coisa surreal, mas são produtos que só passaram a existir há 20 anos atrás, nem isso direito, né? Cor de meia de bailarina com a cor da pele dela, não rosa. Aquela não é rosa, né? Sim. Então, são coisas que a gente ainda está bem distante de olhar para portfólio de produto e gestão dele e a experiência digital de uma forma mais ampla, né? O Google teve um exemplo que eles têm a câmera ali, né, do Google Meeting, e eles ouviram as reclamações dos usuários falando que quando eram pessoas negras, a câmera não gerava contraste. E eles colocaram esse aditivo lá que é justamente para melhorar o contraste de pessoas, né, que são negras, que estavam em fundos escuros e a pessoa só aparecia 2 olhinhos e o dente. Aí você fala, nossa, que bobeira, né, se a gente pensar. Não, para eles é importante, eu não sou uma mancha no vídeo, eu quero ter o meu rosto ali. Então, essa questão de identidade, ela é isso, é se pertencer, né? Eu também adoraria estar nos lugares que todo mundo está. Por que eu não vou? Porque não tem como ir. Ou é um lugar super difícil, não tem piso tátil, não dá para ir sozinho. Então, o cadeirante, quando ele vai pensar em sair de casa, ele já cansou. Porque é tanto desafio, né? Então, isso a gente quer consumir show, quer estar em todos os lugares, mas saber que vai ter tanto perrengue nos faz desistir.
né? E quando você pensa na experiência e divulga, porque eu também tive uma experiência incrível num evento, né, não vou falar a marca, mas de um evento que tinha tudo acessível, tudo. Piso tátil, mapa tátil, tinha um mapa tátil de toda a exposição, tinha libras e sinais, tinha braille, incrível, assim, impecável. Eu fui a única pessoa com deficiência do evento. Eles não divulgaram. Como que a pessoa... Porque a gente não já olha um evento e fala, nem vou, não vai estar bom. Eu fui a única. As pessoas estavam, tipo, disputando a tapa, quem que ia me guiar na exposição, porque eu fui a única PCD do rolê. Eu falei, gente, mas vocês não divulgaram? Vocês falaram que era acessível, que ia ter tudo isso? Não. Então, assim, é isso. O marketing não conversou com a galera da produção e falhou, né? E não ouvi também, né? A gente estava conversando antes de começar o episódio sobre fazer audiodescrição, não fazer, ter libras e tal. Eu acho também que a gente não ouve as pessoas. Então, se é um evento, pergunta se as pessoas têm algum tipo de necessidade, né? Se a pessoa tem necessidade, às vezes compensa você, né? Colocar alguém para ajudar essa pessoa, tá do lado dessa pessoa e ajudá-la, do que você modificar o evento inteiro pensando que pode vir um monte de gente e acaba não vindo. Exato. Né? Já aconteceu de eu ir em evento que tinha a pessoa intérprete de Libras, mas eles não convidaram nenhum surdo, então tava de figurante. Né? Exato. E aí, quando vocês falam de... né, a gente colocou no nosso tema inclusão, acessibilidade e representatividade. Eu acho que vocês trouxeram muito bem, assim, outras formas que às vezes a gente pensa que são só pessoas com deficiência, né, ou qualquer outra coisa, mas não, a gente está falando de qualquer tipo de diversidade, diferença. Então, a cor da pele, né? Quando a gente pensa num serviço público, por exemplo, que utiliza o aplicativo, o SUS utilizando o aplicativo para poder marcar a consulta, marcar o exame. Quantas pessoas têm acesso à internet, conseguem baixar esse aplicativo, conseguem colocar lá o seu cadastro, enfim, chegam de verdade no serviço, né? Então, acho que é tudo isso. E aí eu fico muito... Ainda tô com essa questão do teste, assim, do protótipo do teste. Vamos pensar que a gente foi ético, né? Vamos fazer o caminho. Vamos pensar que a gente foi ético, que a gente convidou as pessoas. Ensinou direitinho. O professor ensinou direitinho, Jorgson ensinou direitinho pra gente. A gente chamou pessoas, ouviu as pessoas, entendeu e chegou nesse momento de teste. E eu pergunto do momento de teste, de prototipagem de teste, porque a gente sabe que o usuário nunca usa 100% daquilo que a gente pensou e muitas vezes ele extrapola o uso, usa diferente e tal. Como garantir nesse momento de teste que aquilo que a gente pensou antes, né, de ser de fato acessível, representativo e inclusivo, tá acontecendo ali, sabe? Eu posso dividir perrengues reais, assim, né? Porque daí eu chego numa empresa e falo, gente, tem que ter teste, tem que trazer usuário, incrível, uhul. Temos uma base de pessoas? Tem. Vocês captaram a diversidade delas? O quê? A cor da pele, se ela tem uma deficiência? Não tem. Aí, problema número 1, porque ninguém nunca fez essa pergunta. Então, logo, a base de dados... A gente não sabe se tem de verdade. Ela é muito homogênea, né? Ela vai vir com sexo, idade... Só perfil demográfico. Só, muito raso. Então, a gente já começa na captação dos dados. A gente não pergunta para além. Mas e agora? Dá para perguntar agora? Dá. Aí, manda aquele questionário do Google Form. Errado. Por quê? Daí infringiu a lei do LGPD. LGPD. Daí fala, Jana, mas então é difícil, então eu vou desistir. Aí você fala, então, aí volta para a experiência. Peraí, não pode perguntar na LGPD? Porque a LGPD pede para que você, como pessoa que está preenchendo os seus dados, tenha a opção de marcar e desmarcar. O Google Forms, você preenche, acabou. Ele não tem um login e senha para você entrar de novo e falar, não quero mais falar sobre minha orientação, não quero mais falar sobre o meu tom de pele. Então, a LGPD é importante por isso, porque são dados meus. Hora eu quero falar, hora não. E aí fala, putz, então essa pergunta tem que estar lá no perfil. Mas o perfil está no backlog lá, daqui 10 backlogs para frente.
Então, não dá para arrumar o perfil. E se a gente arrumar, então, no onboarding, pelo menos na hora da pessoa se cadastrar, ela já preenche maior quantidade de perguntas que ela puder. Ah, não, o pessoal do negócio falou que você tem que responder, fechar o cadastro em 5 segundos. Se eu colocar mais 3 perguntas, estoura o prazo, a pessoa pode desistir do preenchimento. Aí começa. Então, você fica nesse limbo, assim, porque cada um está defendendo o seu queijo. E aí, como ninguém pensou na experiência, fica tudo no meio do caminho. Aí, quem tem dinheiro vai contratar uma consultoria de pesquisa, que vai ter tudo certinho, vai pagar, né? E vai fazer. Quem não tem, não vai fazer. Então, vai cair nesse ciclo de tentei, mas não deu. Entendi. Tá, mas voltando ainda para a minha pergunta. Então, acho que primeiro a gente ter diversidade nas pessoas que vão realizar o teste. Tem mais alguma dica? Alguma coisa que a gente possa fazer na prototipagem e teste para garantir? Aí, acho que assim como vocês fazem em sala de aula, assim, né? Ah, não tem a base de dados. Puxa, mas se eu olhar para o meu colega do lado, já tem um usuário, né? Então, na dúvida, assim, melhor do que não fazer é fazer com o que se tem. Então, quando você está numa empresa, vai para o RH, fala, RH, posso conversar com alguns colaboradores nesse perfil? Vocês recrutam e me passam? Dá para fazer. Tem que ter as áreas parceiras, que é igual na faculdade, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Como é para estudo, vai ali, fala com o porteiro, fala com a tia da cantina, tudo bem. Se for para uma base de teste ainda experimental, ainda que não é a final, já vale melhor isso do que nada. Bacana. Eu acho que sim. Acho que a gente volta naquela, né? De ouvir as pessoas, de ter pessoas diferentes juntos, assim. Então, a palavra empatia, né? Tá muito na moda. A gente escuta empatia para todo lado. E, de certa forma, essa empatia, então, ela vem da onde? Ela vem da escuta. Se a gente pensa no UX, né? E aí as metodologias que compõem, né, essa abordagem, a empatia é a escuta. Então, é justamente escutar as pessoas, necessidades, dores, desafios, objetivos, e a partir daí, então, pensar em alguma coisa para solucionar isso. Então, a empatia está muito presente no discurso, ela faz parte de uma escuta, mas até que ponto a gente está, de fato, utilizando esse conceito do modo apropriado, né? Sim. É escuta mesmo. Sim. Né? Eu sempre falo isso, por exemplo, questão de criação de persona, que é uma das ferramentas metodológicas para desenvolvimento. O que se tem mais hoje é muito mais proto-persona do que persona, porque persona é um conjunto de dados, e muitas vezes a gente não tem esse conjunto de dados, então a gente faz uma pesquisa muito curta, com uma amostragem muito pequena, para definir pelo menos alguns parâmetros básicos para desenvolver, então, alguma coisa. Então, a gente não está falando de persona. E aí entra um pouco no que a Jana falou, né? Pesquisa custa caro. E aí, muitas vezes, as empresas não colocam essa pesquisa no seu orçamento. E aí, você já começa com um problema estrutural de projeto. Quer dizer, você não está trabalhando com persona, você está trabalhando com proto-persona, então você não tem realmente uma previsibilidade de uso, nenhum modelo mental do seu usuário razoavelmente construído. Então, isso lá na frente vai trazer problema. Você falou de empatia, a gente trabalhou com uma consultora de UX, a Rachel, ela é de Belo Horizonte, e ela trouxe o conceito de alteridade, ao invés de falar de empatia. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, até busquei aqui pra gente falar. A alteridade é a capacidade de reconhecer e valorizar a diferença entre o eu e o outro, percebendo o outro como um indivíduo único, com as suas próprias histórias, vivências e subjetividades. Achei o máximo ela ter trago isso, assim. Inclusive, a gente tá fazendo um livro, logo vai sair o livro, com a Rachel vai ser a autora também. E aí eu queria perguntar para vocês, nesse contexto, né, de precisar de pesquisa, não tem grana para fazer pesquisa, a empresa não quer pagar, a marca não quer pagar. Vocês já trabalharam em produtos, assim, que prometia muito e que deu muito errado? Vocês podem compartilhar essas histórias? Eu posso, assim, aí vai muito de fatiar o projeto, né? Eu até entendo as entregas faseadas, né? Mas isso... fazer a publicidade antes da entrega, eu já fico com meio pé atrás. Mas nem fez, já está contando, né? Então, eu já fico meio ressabiada. Mas o que eu até reforcei outro dia, que eu conversei com um time de embalagem, né?
que a gente tem embalagem do produto, mas será que aquela pessoa usou? Então, a menina estava me mostrando uma embalagem de fralda geriátrica, mas nem eu consegui abrir, nem a pessoa que é jovem conseguiu abrir, que dirá o idoso. Pois é. Então, assim, é tão surreal que nem mesmo a pessoa que confeccionou o layout da embalagem, ela mesma testou. Então, a gente ainda entra numa máquina de processar, de fazer, e tirou, né, a pesquisa e essa questão de estar com o outro para perguntar. Porque se a pessoa tivesse pegado aquilo e levado para a avó, ela já tinha entendido que estava errado, tinha alguma coisa errada. Então, a gente... eu fiz uma pós na USP que chamava Design Humanidades. E o meu professor, na primeira aula, falou: a gente vai usar só papel e caneta preta. Gente, como assim? Não vai entregar nenhum produto, nenhum trabalho vai ser digital, visual. Daí a gente, ai meu Deus, eu vou ter que escrever com a mão. E aí ele falou: quero que vocês conversem com pessoas, porque a gente está perdendo a humanidade, né? A gente está deixando de conversar com pessoas, dando proto-persona, deixando de trabalhar com um ser humano, né? Daqui a pouco a gente vai projetar para robô, né? E aí acho que também vale uma crítica, não sei se a Jana concorda, a uma metodologia que está aí, que é o design sprint, né? Uhum. Você dá o sprint, você esquece um monte de coisa atrás, porque você sai correndo, então acaba pulando um monte de etapa. A gente entende que construir algo rápido em processos iterativos constantes, então de repetição e refinamento, faz parte do jogo. Mas em que momento isso para? Agora tá bom, nós já temos então um bom protótipo. Vamos ver agora quais as dimensões nós estamos atendendo, as dimensões humanas, as dimensões éticas, as dimensões sustentáveis e assim por diante. Então acho que também vale uma crítica aí justamente a essa questão da gente ter que correr por causa de uma alta produtividade que não é que nos é cobrada, né, enquanto profissionais, e aí acaba meio que atropelando realmente certas fases que vão cobrar seu preço mais à frente. Sim. Você falou de aceleração, de sprint. Agora eu vou voltar na minha pergunta da inteligência artificial, né? Então, além disso tudo que a gente está falando, tá faltando trazer pessoas diversas para a mesa, para conversar. Tá faltando pesquisa, tá faltando chamar essas pessoas para testar. Enfim, tá faltando participar o outro, o diverso. A gente. E agora que entrou a IA na história, e eu fiquei bem assustado, sim, de ver que tem o AX, né? A gente está lançando o curso, então a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo no mercado. Aí eu tinha acabado de lançar um curso de UX agora, e aí do nada eu vi na internet AX. Falei, gente, tá difícil para explicar o que é UX, UI, CX, lá. Agora tem AX, então é um designer que vai olhar para a experiência com foco na inteligência artificial, às vezes interagindo com o usuário, às vezes interagindo com outra IA. Ó, gente. E aí eu fiquei muito assim, cara, e aí? Que aceleração é essa? Né? Você acabou de falar, a gente está projetando para robô, não está projetando para pessoa. E eu acho que é isso. Começamos a projetar para IA, assim... Eu nem sei se tem uma pergunta nisso, é só uma... Só um pesadelo. Isso é muito real, assim, porque a própria... dá para você fazer todo o processo de design hoje só com inteligência artificial, né? Você coloca ali o seu briefing, aí você cria um prompt para fazer uma persona... Aí ele vai definir, daí você joga os números que você tem, o mercado, o que você precisa alcançar. Meu, é surreal. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, fiz tudo sem um ser humano. Sai um blueprint. Sai um blueprint ainda, tipo... Aí sai o protótipo já, ele começa a ficar assustador, né? Então, mas ainda a gente vai entender que qualidade é essa e que produto é esse, né? Porque... uma das coisas, e aí volta para o básico, né, de não conversar com seres humanos, né? Quando a gente faz uma busca qualquer coisa de site, de produto, se eu coloco uma característica minha, por exemplo, quero produtos para pessoas cegas, aí vai vir o título do livro, A Cegueira e Eu, A Cegueira não sei o que lá. Ainda não estamos pensando na característica de pessoa. Se eu coloco preta, vem caneta preta, pasta preta, sombra preta, mas não vem filtrado para a pessoa negra, para a pessoa preta, ou faixa etária, enfim. Ainda a gente está fazendo mecanicamente
a inteligência artificial funcionar por algoritmo de busca e renda, né? Mas não ainda sobre nós. Então, acho que a gente vai ter que voltar para a antropologia e descobrir como acionar o ser humano, porque eu mesmo, como pessoa cega, depois que eu perdi o visual, é como se o meu mundo já é um podcast, já é um chat. Como é que essa marca me acessa? Não é no Instagram. Eu cansei de ver pessoas, tipo, eu publiquei no Instagram, você viu? O Instagram é super inacessível. Mas a gente postou lá a promoção do teatro com audiodescrição. Por que você não viu? Porque não é acessível. Simples assim. Simples assim. Eu nem perguntei para o usuário qual era o melhor caminho. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar para a essência, acho que é reaprender a olhar para o ser humano mesmo. E se eu puder contribuir um pouquinho, mas aí dentro da sala de aula, né? Sim. Que é a questão geracional, assim. Então, vamos lá. Acho que a gente precisa de educação sempre, e a educação é transformadora, porque a gente pode pegar tudo isso que a Jana falou e realmente colocar na sala de aula para transformar. Eu estou dizendo isso. Eu já leciono há algum tempo, né? Então, eu estou pegando provavelmente quase que a terceira geração. E, obviamente, que eu tenho a minha régua como paradigma. Essa geração que está na universidade já é uma geração que está com várias dessas preocupações, e aí, digamos, mais éticas mesmo, absorvidas. Então, como prática mesmo. Então, eu vejo muito a preocupação com os mais variados níveis de deficiência, e com essa preocupação da inclusão. Que não existia na minha geração, tanto na minha formação profissional quanto na minha formação acadêmica. Então, isso já está acontecendo, né? E a discussão com a IA que eu vejo neste momento na sala de aula, primeiro, é o temor da perda de emprego. Então, né, fazendo faculdade, para quê? Se eu tenho lá uma IA que consegue criar imagem, que consegue interpretar um brief e produzir uma hipótese de solução. Enfim, tem essa preocupação com o temor da perda do trabalho. E a segunda é justamente assim, eu estou conversando com um monte de letra e número e algoritmo e função, e cadê a pessoa? Uhum. Então, assim, neste momento, uma percepção que não é acadêmica, ela não está registrada teoricamente ainda, não tem pesquisa, mas pela experiência eu vejo uma preocupação dos alunos com a questão da humanidade, nesse sentido com quem estou falando. Porque será que esses dados são simplesmente sintéticos? Aí dá para lembrar, né, dos sintéticos lá do Blade Runner, né, que já é aquela forma sintética do ser humano mais avançado. Então, assim, há sim uma preocupação hoje dos alunos, né, no curso com essa questão da humanidade, realmente de se perceber como gente e saber que aquilo que está emitindo respostas e insights e, enfim, todo esse conteúdo tem uma relação humana com a gente. Então, é interessante observar desse ponto de vista da sala de aula mais empiricamente. E aí, muitas das preocupações deles também partem dessa experiência de casa, humana. Então, é o irmão que tem um problema cognitivo, um parente que tem algum problema físico, uma diferença de etnia na família. Isso eles trazem para dentro de sala de aula para tentar resolver, transformar primeiro em problema de design, como a gente sempre coloca, né? Para isso gerar, então, uma possível solução. Se eu puder me alongar um pouquinho mais, eu tô orientando um trabalho de TCC, que eu acho fantástico, uma aluna, justamente por causa dessa experiência familiar dela, com baixo letramento, né? O Brasil é um país reconhecidamente ainda com uma grande parcela da população com baixo letramento, sentou para desenvolver um projeto de acessibilidade baseado em programação natural da linguagem, em linguagens, modelos de linguagens grandes, para criar um assistente de voz realmente para o gov.br.
que é um sistema gigantesco, o Brasil Super complexo. super complexo, com jornadas muito, né? Até porque tem muito recurso, né? Nem sei se tem jornada ali. Porque, né, cada vez que a gente vai de Segovia... Não, é um problema, mas... O site mudou. Mas nós temos que também reconhecer que o Brasil, pela sua extensão, pelo seu tamanho, ter uma digitalização dessa vida cidadã faz todo sentido e é louvável. Então, a gente tem que melhorar isso. A gente não tem que simplesmente apagar isso, né? Então, essa aluna, a partir de uma experiência extremamente humana, extremamente pessoal ali, trouxe para a gente esse desafio que, assim, eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse desenvolvimento. Independente do que vai gerar, só da gente partir com essa visão humana, cidadã, né, de inclusão social, já deixa a gente super feliz. Isso que você falou me lembrou de um projeto, acho que dá para trazer de ilustração, quando eu estava numa empresa que tinha dinheiro, muito dinheiro. Isso é bom. Então, isso já começa. Então, São os melhores. A gente queria entender a baixa renda e aí a gente contratou um escritório de pesquisa e eles fizeram uma pesquisa empírica, in loco. Foram lá, ficaram... acho que uma semana na casa de cada pessoa, para ver como era a dinâmica da casa. Isso é caríssimo, né? Enfim, mas o que é a diferença que isso traz, né? Porque quando eles foram entendendo a dinâmica da casa, quem que é a chefe da família? É a avó, que é a que consegue segurar o dinheiro e não gastar com besteira. Aí tem a mãe e o filho, é aquela família que todo mundo mora junto. Aí o que a avó faz, né? Ela... o celular dela, no fim, sempre é o mais velhinho. Por quê? O mais novo vai para o neto, o do neto vai para a mãe, da mãe vai para a avó. E ela que tem acesso ao banco. E aí, como que ela vai deletar o Facebook e o Instagram para pôr um banco? Já doeu o coração da avó, não vou ver os netos? Então, o celular dela é super básico, não cabe quase nada. Ela não sabe deletar fotos repetidas. Não, meu celular nunca tem memória. E salva todos os bom dia que recebe no WhatsApp. Tudo. Então, a gente trouxe um resultado de pesquisa que era a herança do celular. Então, assim, é o celular ruim, com a tela ruim, com pouca memória, e aí você quer colocar um aplicativo de muitos megas, não vai caber e ela não vai dar bola. E aí você fala, mas ela não quer se bancarizar. Não, ela não cabe no celularzinho dela. Então, assim, é outro caminho, né? Então, tem que fazer um aplicativo mais leve. Então, né? Mas isso só vendo a dinâmica ali de falar, como que é o dia a dia do celular? O pior, com a tela quebrada, tá com ela. Então, entender que a baixa renda, a maior parcela da nossa população não tem o retina, a tela retina super top, né? E faz parte desse conjunto de infraestrutura, né? Então, assim, vamos primeiro garantir o acesso universal. Primeiro o acesso, pelo menos. E depois os sistemas serem... complexos. Tá pedindo agora, não biometria, do Gov, tá pedindo... leitura facial, né? Sim. Não tem nem câmera no celular. E quando tem a câmera tá quebrada. Exato. Então, assim, é outros perrengues, né? Cara, você tava falando dos alunos, eu acho um paradoxo, assim, né? Acho super... E eu acho que é legal também a gente pensar no recorte. Então, o aluno que chega para fazer design, ele já tem já tem um background, a gente sabe que esse aluno, ele pensa verde, né? Ele tem um pensamento um pouco diferente, que não é igual a 100% da população, assim, né? Então, ele tem um perfil ali, digamos assim. Mas o que eu queria trazer como paradoxo hoje, o Brasil é o terceiro país que mais usa IA, né? Com ChatGPT aí despontando. E 30% das pessoas que usam isso em pesquisa estão usando para relacionamento. Então, para terapia, para conversar, para bater papo. Então, a IA, ela tá presente, né? 30% dos brasileiros estão usando IA, assim, ainda mais com os recursos de voz e tal. Me preocupa absurdamente, assim, essas últimas notícias, né? ChatGPT vai liberar soft porn para pessoas maiores de 18. Aí, semana passada, começo da semana, teve a notícia que a pessoa consegue comprar
já direto no assistente ou agente de IA dela. Então, ela faz a compra ali dentro. E aí, juntando isso com uma timeline infinita, né? Com os vídeos de 15 segundos, dando punch nas pessoas. Eu fico pensando, assim, que insano que é você compor uma jornada para esse jovem que está sendo impactado a todo momento com uma carga de dopamina gigantesca, assim, né? E aí ele não consegue prestar atenção. Acho que, como você colocou, né? A avózinha, o vozinho que tem o celular com a tela quebrada e tá precisando acessar o banco, etc. E aí eu fico pensando na outra ponta, o jovem que tem um celular bom, rápido, mas que ele tá ali entre o TikTok e não sei o que lá, e aí você não consegue prender a atenção dele para compor uma jornada, então você não pode colocar muito detalhe porque você perde ele, assim. Eu acho isso muito paradoxo hoje. É contraditório, e assim, ninguém tem resposta. Por isso que eu acho que os debates, assim, essas conversas são importantes para a gente começar a criar pontos de ancoragem, no sentido assim, dá para segurar um pouquinho aqui e vamos ver o que acontece. Isso na história da humanidade, né? E mais essa história recente desse aceleramento, né? De todos os vetores da humanidade, né? Inclusive, alguns pesquisadores chamam da era dromocrática, né? Dromo de velocidade, não de democracia, mas o poder da velocidade. O que eu me referi aqui, de fato, é extremamente contraditório, né? Porque você tem, inclusive, uma mudança total da internet. A gente vai vivenciar isso. Essa internet que a gente conhece durou 20 anos praticamente, né? Porque agora vai mudar. Sim. Essa navegação por links, backlinks. Sites. Isso vai mudar tudo, né? Eu acho que talvez se fosse para chutar alguma coisa, fazer alguma profecia no futuro, eu acho que já vai ter um Jarvis, tipo do Homem de Ferro, né? Aquele assistente virtual, aquela inteligência artificial, né? do Homem de Ferro, né? Que vai concentrar muitas das nossas atividades em algoritmos altamente personalizados, como um agente que vai contribuir para diversos serviços e outras ações. Mas, enfim, é interessante ver... Mas o meu medo é que a gente mira no Jarvis e acerta num fake news, sabe? Claro, isso é uma preocupação legítima, genuína. É chegar lá. Mas desculpa, eu te cortei, pode. Não, mas dentro da sala de aula, aí tudo bem, tem um recorte do aluno de design, né? Que apesar do design, o pessoal vê muito primeiro como linguagem, não vê o design como estratégia. E aí, esse percurso dentro do curso de graduação, o aluno vai tendo um pouco mais de maturidade, vai percebendo que design não é só linguagem, então não é só estética, é estratégia também, é entender problemas e tentar superá-los por meio de metodologias, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas o que eu estou dizendo é que os alunos também têm, dentro dessa contradição toda, me parecem hoje que tem essa preocupação com a humanidade mais do que tinha alguns anos atrás. Sim. Justamente porque eles também estão assustados com o que a inteligência artificial está entregando. Então, desse ponto de vista, é uma mudança, inclusive, para eles, né? No sentido de a vida foi totalmente digitalizada. Por isso que a gente está falando de UX aqui. Né? Vários aspectos da nossa vida foram digitalizados nos últimos 30 anos. E a deles, eles já são nativos, então eles já nasceram digitalizados, né? E isso já sabe, teve um rompimento do tecido social, né? Uma separação e tal, agravado ainda pelo distanciamento social da pandemia, que ficou mais difícil de suturar esse tecido que já vinha sendo esgarçado e rompido durante o tempo. Mas é interessante observar, porque de tão contraditório que eles também estão preocupados. Sim. Não só o temor profissional, mas assim, um afastamento total das experiências humanas. Cara, mas eu vou te falar, não sei, Jana, mas você dizer que eles estão preocupados me acalma de um tanto, assim, porque não somos só nós, millennials, que estamos desesperados. E, de novo, eu não tenho base científica para falar isso, eu só estou aqui contando uma observação minha na sala de aula. Sim. Até porque... Não adianta, eu como professor já estou integrando o processo de inteligência artificial no ensino como método. Sim. A gente vê um pouquinho de esperança nesse sentido dos jovens, igual você falando, eles já pensam verde. Então, peraí, que biscoito que eu estou comendo? Ele vai olhar ingredientes, coisa que eu, até na minha juventude, só comia traquinas e acabou. Agora não. É sabor chocolate? Não quero, que é fake. Agora eu vou comprar essa camiseta do algodão cru. Mas espera.
ela é feita por pessoas né? Trabalho escravo na Indonésia, não quero. Então, assim, já tem um pouquinho de interesse de saber o que está por detrás da produção. Então, nos dá essa esperança de que eles vão ter. E eu acho que os próprios prêmios, né, o próprio BDA, assim, ele está trazendo um pouquinho desse raio de luz aí que começa a abrir um pouquinho a cada vez, que é se o próprio prêmio cria uma categoria e propõe que isso vai ser valorizado, eu acho que ali a gente também abre mais espaço para protagonismo dessas boas ideias. Porque são ideias que normalmente são dispensadas no campo comercial, porque eu vou gastar para vender pouco? Quantas pessoas... Sempre cai nessa pergunta. Mas quantas pessoas cegas usam o site? Sim. Não sei, mas independente, é o consumidor. Não, se soubesse que tinha muito, até faria, né? Então, o que a gente consegue com os próprios prêmios é instigar os jovens, né? Que estão ali fazendo o trabalho acadêmico e até as empresas de... quase um dízimo ali, 10% da minha produção tem que ser inclusiva. Talvez um dia, 15, 20, e aumentar isso gradualmente, mas... É legal o prêmio trazer essa categoria, porque, no mínimo, puxa o interesse das empresas. Ô, Jana, e do seu ponto de vista, eu tô positivo em relação a isso. Eu acho que a IA ajuda na questão da inclusão, acho que ela democratiza um pouco, até certo ponto, porque nem todo mundo tem acesso a IA, ok? Mas ela ajuda muito na história da inclusão, assim, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo artigos acadêmicos sendo traduzidos muito facilmente, a gente está tendo acesso a coisas que antes ficava numa bolha, assim. Você concorda comigo que a IA ajuda nessa questão da inclusão e dá acesso a coisas que a gente não tinha antes? Ou você acha que é mais uma coisa que vai limitar? Não, acho que toda ferramenta nova é oportunidade, né? Então, um dia quando inventaram o computador, quem digitava em máquina de escrever falou, meu Deus, perdi o emprego. Uhum. Enfim, todo mundo se adaptou, né? Quando os carros chegaram, os cavalos, meu Deus, o que a gente faz com os cavalos, né? Então, a gente tem essa capacidade humana e elástica de se adaptar. Então, tirar proveito do lado bom também das coisas. Então, para a medicina, isso foi incrível, porque imagina eu acessar 200 estudos para saber qual que deu a molécula positiva e tal. Isso em minutos. Então, imagina para você criar um antídoto, criar alguma coisa que vai salvar uma vida, segundos agora você resolve uma charada. Assim também a parte de evolução dos nossos conhecimentos. Então, pessoas que não sabiam digitar, usam um ditado de voz e conseguem pesquisar o mundo ali. Bibliotecas inacessíveis, né? Então, assim, onde que eu ia achar o artigo do livro tal que só tem na biblioteca XPTO? Tem na internet. E eu consigo puxar ali em segundos e trazer um artigo ou um trecho daquilo que faz sentido com o que eu estou estudando, com o que eu vou compor no projeto. Então, olhando para o copo mais cheio, a gente tem muita coisa boa, né? Eu uso todo dia. Eu tenho um aplicativo que chama Be My Eyes, eu tiro foto, ele descreve as coisas que estão ao meu redor. Com inteligência artificial, antes eu tinha aqui. Ou ligar para alguém, ou mesmo o aplicativo eu tinha que ligar, aí um voluntário atendia e eu virava a câmera e ele descrevia. Agora, em 2 toques e 3 segundos, faz a mesma coisa. Então, assim, tudo vai ter o lado bom e o jeito bom de usar, né? Então, a gente também vai conviver com essa mudança dos 2 lados. Muito bom. Gente, estamos encaminhando para o final já. Queria perguntar para vocês... Sem pergunta difícil. Nunca é difícil. Que tendência vocês acham hoje, olhando aí para o campo da experiência do usuário, jornada, CX, UX, interfaces, inteligência artificial, tudo que a gente falou aqui. Que tendência vocês acham que são super valorizadas e que não vão colar? E tendências que vocês acham que, assim, tem um caminho aqui e é legal a galera ficar antenado? Pedir pergunta fácil. Se a gente conseguir acertar alguma coisa aqui, nós estamos milionários, né, gente? Sim. Eu começaria por o que eu acho que é exagerado, assim. Acho que tudo que é exagerado ela é muito efêmera, ela é temporária, né? Assim como moda. A pessoa tá, né, toda de glitter,
comprei tudo de glitter. A coleção seguinte é tudo preto. A gente fala, meu Deus, joga tudo fora, né? Então, acho que tudo que é exagerado, ele fica em desuso. Então, agora, a inteligência artificial, tudo é isso. Mas do que disso tudo vai sobrar como peça coringa de guarda-roupa, né? Então, a gente também vai viver esse momento de extrair o melhor e descartar as bobeiradas, né? Videozinho, meme, figurinha, porque agora tá todo mundo nesse momento, né? Fazendo como seria você como personagem da Disney. Eles falam, meu Deus, é só isso que a inteligência artificial vai fazer? Então a gente vai passar desse momento que é mais euforia, mais né? de euforia ali, né? E entendendo depois o uso prático ali da coisa. E o que eu acredito que vai avançar ainda que a gente vai dar um passo a mais, que é a inteligência neural, que aí é o que eles estão olhando para o futuro, coisas que vão conectar, vai ter plugs na cabeça, então é a inteligência artificial com o seu pensamento, isso aí ainda vai evoluir. E o próprio óculos da Meta, que você fala, é mais um óculos, mas tá chegando. A gente vai trabalhar com interfaces multidimensionais e já a gente também vai ter que incluir isso aí nos cursos e na jornada. Olha, já começou aí um papo, né, sobre a tal da bolha da IA, né? Então, grandes players de mercado, grandes investidores, capitalistas ferrenhos, já meio preocupados. Então, um pouco que a Jana falou dessa questão desse aumento indiscriminado, né, do uso e das aplicações, que ainda, de fato, estão tateando, né, como aplicar esse conhecimento, de fato. Eu não chamo de ferramenta, porque ferramenta, para mim, tem uma certa neutralidade. Também não chamo de ferramenta. Eu acho que... Estou chamando de entidade, por enquanto. Na falta de um nome melhor, eu estou indo para entidade. Isso, né, é uma entidade. Então, assim, acho que... E se a gente olhar um pouco olhar um pouco o passado ajuda a explicar um pouco do futuro, ter, no mínimo, uma previsibilidade a curto prazo, né? A história da tecnologia nos provou isso, questão de adaptação, né? Muitas empresas gigantes nascem, morrem, enfim, mas o que eu acho que a gente vai experimentar nos próximos anos, realmente, é essa mudança total da internet. Eu acho que essa navegação que nós temos hoje, as relações de taxonomia, de indexação de conteúdo, isso vai ser totalmente remodelado por esse tipo de tecnologia, né? Então, eu acho que a curto prazo vai ser isso aí. E a médio e longo prazo, realmente essa convergência desses algoritmos extremamente potentes com interfaces humano-computador, já mais perto do nosso corpo, e não tão longe do nosso corpo, né? Como um mouse, começou lá com um mouse, um headphone. Então, a gente vai trazer esses elementos tecnológicos mais para perto do corpo. Mas, de fato, que eu acho que o próximo impacto é realmente essa internet que a gente conhece vai ser totalmente remodelada, e, obviamente, que os negócios, então, porque estão apoiados nessa base tecnológica da World Wide Web, né, vão ser totalmente reconfigurados como posicionamento nesse espaço digital. Que já até mudou, né? Que antes eu comprava AdWords do Google, agora já mudou, né? Ter comprado o ChatGPT. Algumas coisas já começaram a mudar. E aí a questão também dos agentes, né? Nossa, eu nem sabia que dava para comprar AdWords do ChatGPT já. Tem um vídeo muito interessante que eu vi outro dia de um menino de 10 anos de idade. Eu fui até um pouco atrás para verificar se era verdadeiro, e pelo que eu vi era montando um mecanismo ali de adaptativa com vários agentes, justamente para trabalhar publicidade de produto. Era um garoto bem novo, assim. Então, eu acho que isso realmente é o impacto mais imediato que a gente vai viver. Perfeito. Minha última pergunta. A gente tem muitos alunos que vão estar assistindo a gente. E aí eu queria que vocês dessem uma dica, né? Não sei, fiquem à vontade para falar de carreira, né? Se vocês fariam alguma coisa diferente, se vocês têm alguma dica para os nossos alunos, o que eles podem fazer, algum livro, enfim, fiquem à vontade. Mas assim, falando da carreira de vocês, o que vocês deixam aí de dica para essas pessoas que estão nos assistindo? Vou puxar?
para o professor ficar por último. O que eu faria, assim, como designer que está no mercado, é sugerir que eles saiam de frente das telas, né? Saiam do espaço só de projetar na prancheta. Voltar para esse lugar de olhar pessoas. Então, vai na fila do SUS, vai ali no Hospital das Clínicas, dá uma voltinha, né? Sair do seu lugar de conforto. Vai na periferia, faz uma sondagem, uma experiência in loco. Acho que viver um pouquinho mais fora da bolha, assim, de projeto da protopersona, né? Então, ter contato com um ser humano para entender que tem alguém atrás da tela. Então, quem é essa pessoa? Conversa, bate-papo, sem ser pesquisa, não anota nada. É conviver. A gente tá caminhando para mundos muito individualizados, e a pandemia ajudou nisso, né? Que o professor falou, de isolar, né? Eu faço tudo remoto, online, protopersona, mas a gente tem que voltar a ter contato humano. Conviver com pessoas diferentes. E principalmente. Muito bom. Olha, eu sugeriria o pessoal se unir mesmo. Então, se unir, a moçada, ficar junto, achar interesses em comuns, justamente para ficarem juntas e dali tirar alguma coisa. Eu acho que o mercado de trabalho está aí, tem muito trabalho, tem pouco emprego, mas essa capacidade que as ferramentas e as tecnologias, os dois em conjunto, têm de transformar a vida, seja na produção, na criação, no exercício da comunidade, no exercício local, é muito potente. Então, só que isso você só faz quando você agrega, você trabalha com pessoas, o que a Jana falou, mas assim, para a juventude, para o pessoal que está aí, se juntar, porque junto a gente é mais forte, junto a gente consegue superar as coisas. E cada um tem a sua parcela de contribuição. Cada vez mais no mundo extremamente globalizado, com tanto conhecimento pulverizado, e obviamente essa alta produtividade de conhecimento, tecnologias, saberes e competências e assim por diante, a gente não vai ter o domínio das coisas mais, justamente por causa dessa pulverização. Então a gente precisa estar todo mundo junto, cada um com a sua... Não é o meu celular. Cada um com a sua competência, com o que gosta de fazer e em conjunto trabalhando para superar alguma coisa, criar alguma coisa e assim por diante. Então acho que a força das pessoas se unir em torno de bem comum, de talentos comuns, é isso que vai trazer a gente para um lugar melhor na sociedade. É isso, gente. Estamos terminando aqui essa sala, esse cafezinho. Muito obrigado pelas contribuições, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Adorei o papo, achei incrível e enriquecedor. Saio daqui uma pessoa diferente do que eu comecei. E fiquem ligados, próximo episódio da Sala Senac na próxima semana.